Se alguém me dissesse, há 2 anos, que um bicho de menos de 3 quilos ia salvar minha vida, eu mandava essa pessoa procurar um psiquiatra. Eu sempre fui um homem sério. Trabalhei 40 e tantos anos, criei 3 filhos, enterrei minha mulher e segurei tudo sem chorar na frente de ninguém. Gato? Gato era coisa de vizinha aposentada. Eu não. Eu era durão. Só que ser durão com 79 anos, sozinho, numa casa silenciosa demais, não é força, é teimosia. E teimosia não te faz companhia às 3 da madrugada, quando você acorda e não tem para quem olhar. Teimosia não te dá motivo para levantar da cama. Eu descobri isso da pior maneira. E descobri também que a coisa mais corajosa que eu já fiz na vida não foi nada do que eu esperava. Não foi aguentar dor, não foi trabalhar doente, não foi criar filho sozinho. A coisa mais corajosa que eu fiz aos 79 anos foi aceitar que eu precisava de alguém. E esse alguém tinha 4 patas. Meu nome é Newton. E essa história que eu vou contar agora, eu nunca contei assim, aberto desse jeito, porque durante muito tempo eu tive vergonha. Vergonha de admitir o tamanho do buraco que a solidão cavou dentro de mim. Mas eu preciso contar, porque se tiver um homem aí, da minha idade, sentado sozinho numa sala agora, achando que é fraqueza sentir o que sente, eu preciso que ele escute isso. Eu preciso que ele saiba que não é fraqueza. Nunca foi. Eu casei com a Jurema em 1971. Eu tinha 27 anos, ela tinha 23. A gente se conheceu numa festa de São João, dessas de cidade pequena, com fogueira, com forró, com aquele cheiro de milho assado que grudava na roupa. Eu era tímido, ela não. Ela veio falar comigo. Perguntou se eu ia ficar a noite inteira parado que nem poste ou se eu ia dançar com ela. Eu dancei. E nunca mais parei. Foram 47 anos juntos. A gente brigou, a gente riu, a gente passou aperto. Criamos 3 filhos num apartamento de 2 quartos. Noites sem dormir com criança doente. Parcelas atrasadas. Natal com o que dava. Mas estava tudo bem, porque a casa era cheia. Cheia de gente, cheia de barulho, cheia de vida. Eu nunca, em nenhum momento daqueles anos, parei para pensar no que ia acontecer quando a casa ficasse vazia. Ninguém pensa nisso. Você está ocupado demais vivendo. Aí a Jurema adoeceu. Foi rápido, mais rápido do que eu conseguia aceitar. Em 8 meses, do diagnóstico até o fim, eu vi aquela mulher que me puxou para dançar virar uma sombra deitada numa cama de hospital. Eu segurei a mão dela até o último segundo, e quando soltei, alguma coisa dentro de mim soltou junto. Mas eu não chorei, não na frente dos filhos, não no velório, não no enterro. Eu fiquei ali, firme, porque era isso que eu sabia fazer, ser firme, aguentar. Os filhos voltaram para a vida deles. O Marcelo mora em Campinas, a Sandra foi para Curitiba, o Renato está em Goiânia. Não é que eles não se importem, importam, mas cada um tem família, tem emprego, tem boleto, tem correria. Eu entendo de verdade, porque eu fui igual. Quando meu pai ficou velho, eu também ligava pouco. Achava que ele estava bem, que velho gosta de ficar quieto, que silêncio é descanso. Não é. Silêncio, quando você não escolheu ele, é castigo. E aqui é onde ninguém te conta a verdade sobre envelhecer. Todo mundo fala da saúde, da aposentadoria, dos remédios. Ninguém fala do vazio. Ninguém fala de como é acordar às 6 da manhã, porque o corpo não aceita mais dormir e não ter absolutamente nada para fazer. Nada. Nenhuma pessoa esperando por você. Nenhuma voz chamando seu nome. Eu tomava café sozinho.
Assistia o Jornal da Manhã, depois o da tarde, depois o da noite. Almoçava em pé, na pia, porque para que arrumar a mesa para uma pessoa só? Lavava o prato e voltava para a sala. Sentava na poltrona, a mesma poltrona, todo santo dia. Tinha um relógio na parede da sala que fazia aquele barulho, tic-tac, tic-tac. Eu nunca tinha reparado nele antes. Agora era a única coisa que eu ouvia, e cada tic parecia dizer, mais um segundo sozinho. A televisão ficava ligada o dia inteiro, não porque eu quisesse assistir alguma coisa, mas porque eu precisava de uma voz na casa, qualquer voz. Às vezes eu respondia para o apresentador do telejornal. Falava, é mesmo? Ou, que absurdo, como se estivesse conversando com alguém. E quando me pegava fazendo isso, sentia uma vergonha tão grande que desligava a TV e ficava no silêncio de novo. E o silêncio era pior. Os filhos ligavam, não todo dia, às vezes passava uma semana. O Marcelo era o mais constante, ligava todo domingo. Tudo bem, pai? Tudo bem, filho. Precisa de alguma coisa? Não, não preciso. E desligava. 2 minutos, se tanto. Eu mentia, toda vez. Porque o que eu ia dizer? Que eu estava afundando? Que eu acordava de madrugada e ficava olhando para o teto durante horas? Que eu abria o guarda-roupa e sentia o perfume da Jurema nas roupas que eu não tive coragem de doar? Que eu cozinhava arroz demais porque meu corpo ainda não aprendeu a cozinhar para um? Homem da minha geração, não fala essas coisas. A gente aprendeu a engolir. E eu engoli tanto que comecei a sumir. Não fisicamente. Eu estava ali, de pé, vivo. Mas por dentro eu estava me apagando. Parei de sair. Parei de ir na padaria de manhã, que era o único lugar onde eu trocava meia dúzia de palavras com alguém. Parei de fazer a barba todo dia. Parei de abrir as janelas. A casa foi ficando com um cheiro de guardado, de lugar fechado, de lugar que ninguém visita. E ninguém visitava mesmo. Uma vez, o Renato veio passar o Dia dos Pais. Ficou um fim de semana. Quando ele foi embora, no domingo à noite, eu fechei a porta e encostei a testa nela. Fiquei ali, parado, ouvindo o barulho do carro dele indo embora. E ali, naquele corredor escuro, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Chorei baixo, com vergonha, como se alguém pudesse me ouvir. Mas não tinha ninguém para ouvir. Esse era o problema. Eu comecei a ter medo do fim de semana. Parece estranho, não é? Todo mundo espera o fim de semana. Para mim, fim de semana significava que nem o carteiro passava. Feriado então era pior ainda. Natal, Ano Novo, Páscoa. A casa toda enfeitada lá fora, a rua com cheiro de churrasco dos vizinhos, risada de criança, e eu ali, sozinho, com um prato feito, assistindo a contagem regressiva na televisão. Feliz Ano Novo. Para quem? Eu comecei a ter pensamentos que me assustavam. Não pensamentos de fazer alguma coisa contra mim, não era isso. Mas eu pensava, se eu morrer aqui agora, quanto tempo vai demorar para alguém perceber? 2 dias? 3? Uma semana? Esse pensamento me gelava o sangue. Não a morte em si. A ideia de que a minha ausência não faria diferença imediata na vida de ninguém. Isso dói mais do que qualquer dor física. E olha que eu já quebrei costela, já operei o joelho, já passei por coisa que você não imagina. Nada se compara com a dor de se sentir dispensável. E aqui é onde a história muda. E honestamente, muda de um jeito que eu jamais teria previsto. Era uma quarta-feira de julho, inverno.
aquele frio úmido de São Paulo que entra nos ossos. Eu tinha ido até a cozinha esquentar uma sopa de pacote. Abri a porta dos fundos para jogar o lixo e vi alguma coisa no canto da varanda, encolhida atrás de um vaso de planta. Um gato, pequenininho, magro, sujo, com uma orelha meio rasgada, cinza rajado, com os olhos enormes me olhando como se pedisse licença para existir ali. Minha primeira reação foi espantar. Eu dei aquela batida com o pé no chão, sabe? Xô, xô. Ele nem se mexeu. Ficou ali, me olhando, tremendo de frio. Eu entrei, fechei a porta e voltei para minha sopa, mas não consegui parar de pensar naquele bicho. Abri a porta de novo. Ele estava no mesmo lugar, olhando para mim com aquela cara. Eu fiz uma coisa que eu não sei explicar porquê. Peguei um pires, coloquei um pouco de leite e botei ali do lado de fora. Fechei a porta e fiquei espiando pela janelinha. Ele chegou devagar, desconfiado, e bebeu tudo. Lambeu o pires inteiro. Depois voltou para o canto dele. No dia seguinte, ele estava lá de novo. Eu coloquei o leite de novo. No terceiro dia, junto com o leite, coloquei um pedaço de frango que tinha sobrado. No quarto dia, eu deixei a porta aberta. Ele entrou. Com medo, colado na parede, mas entrou. E quando ele sentou ali, no meio da minha cozinha, olhando para mim, eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu me senti visto. Parece bobagem, não é? Um gato de rua me olhando. Mas entenda uma coisa. Quando você passa meses, anos, sem ninguém te olhar de verdade, sem ninguém precisar de você para nada, quando um ser vivo te olha e espera alguma coisa de você, é como se o mundo lembrasse que você ainda está aqui. Eu não planejei ficar com ele. Eu repetia para mim mesmo. Amanhã eu ponho ele para fora. Amanhã eu levo na rua. Amanhã eu vejo se alguém quer. Mas amanhã virava depois de amanhã e ele continuava ali. Dormia numa caixa de papelão que eu forrei com uma toalha velha. Comia o que eu dava. E toda noite, quando eu sentava na poltrona para assistir televisão, ele pulava no meu colo. Sem pedir permissão. Simplesmente pulava, se acomodava e ronronava. Você sabe o que é o ronronar de um gato? É um barulho baixo, constante, quase como um motorzinho. E aquele som, naquela sala que era só tic-tac de relógio, foi como se alguém tivesse ligado alguma coisa dentro de mim que estava desligada há anos. Se você está assistindo isso agora e sabe exatamente do que eu estou falando, se você conhece esse silêncio, se você sabe o peso de uma casa vazia, me faz um favor. Deixa um comentário aqui embaixo. Nem precisa escrever muito. Escreve só, eu entendo. Porque só de saber que tem mais gente que entende, já muda alguma coisa. Se inscreve no canal também, porque essas histórias precisam ser ouvidas. E tem muita gente que precisa ouvir que não está sozinha. Voltando, eu chamei ele de Cinza. Não sou criativo para nome. Ele era cinza, virou cinza. E o cinza, sem saber, sem ter a menor ideia do que estava fazendo, começou a mudar a minha rotina. Primeiro foram coisas pequenas. Eu precisava ir na pet shop comprar ração, porque eu pesquisei e leite faz mal para gato. Então fui lá. Era a primeira vez em semanas que eu saía de casa para outra coisa que não fosse farmácia ou mercado. A moça da pet shop me ajudou a escolher. Conversamos uns 10 minutos. 10 minutos de conversa com outro ser humano. Parece pouco, mas para mim foi um banquete. Depois eu levei o Cinza no veterinário. Ele precisava de vacina, de vermífugo, de castração. O veterinário era um rapaz novo,
simpático, que me tratou com uma paciência que me desarmou. Ele explicou tudo, me deu uma carteirinha de vacinação, falou dos cuidados. Eu saí de lá com uma sacola cheia de coisas e com algo que eu não carregava há muito tempo, uma responsabilidade. Alguém dependia de mim. Pela primeira vez em anos, eu tinha motivo para levantar da cama de manhã. O Cinza acordava cedo. Vinha para o meu quarto, sentava do lado da cama e ficava me olhando. Se eu demorava, ele miava. Um miado baixinho, educado, como se dissesse: "Ei, tô com fome." E eu levantava. Não porque o despertador tocou, não porque eu tinha obrigação, mas porque alguém precisava de mim. Eu comecei a abrir as janelas de novo, porque gato gosta de janela. O Cinza ficava horas sentado no parapeito, olhando a rua, olhando os passarinhos, olhando as folhas. E eu ficava olhando ele. E sem perceber, eu estava olhando a rua também. Estava vendo o sol. Estava sentindo o vento. Coisas que eu tinha esquecido que existiam. E aqui é o que ninguém te conta sobre solidão. A solidão não tira só a companhia. Ela tira os seus sentidos. Você para de ver, de ouvir, de sentir cheiro. Tudo vira cinza. Tudo vira o mesmo dia repetido. Um gato não resolve todos os problemas da sua vida. Eu sei disso. Eu não sou ingênuo. Mas ele quebra o ciclo. Ele te tira do automático. Porque gato não vive no passado. Gato não fica remoendo o que aconteceu. Gato vive agora. E quando você convive com um bicho que vive no agora, ele te puxa para junto. Eu comecei a cozinhar melhor. Parece que não tem relação, mas tem. Eu me pegava ali, preparando minha comida com mais cuidado, enquanto o Cinza comia a ração dele do lado. A gente jantava junto, cada um na sua, mas junto. Comecei a arrumar a casa, porque gato adora derrubar coisa, e se você deixa tudo bagunçado, ele faz a festa. Então eu organizava, limpava, arrumava. E a casa foi perdendo aquele cheiro de lugar fechado. Foi voltando a ter cara de lugar onde alguém vive. Uma tarde, eu estava sentado na varanda com o Cinza no colo e a vizinha passou. Dona Elza, uma senhora de uns 75 anos que morava 2 casas para baixo. Ela viu o gato e parou. "Ué, seu Newton, o senhor tem gato?" E aí começou uma conversa de verdade. Ela contou que tinha 2 gatos, me mostrou foto no celular. A gente ficou ali uns 40 minutos conversando. 40 minutos. Eu não lembrava a última vez que eu tinha conversado com alguém por 40 minutos. Depois desse dia, a dona Elza começou a passar na minha varanda quase toda a tarde. Trazia biscoito, às vezes trazia petisco para o Cinza. A gente conversava sobre tudo, sobre os gatos, sobre a rua, sobre o preço das coisas, sobre saudade. Sim, sobre saudade também. Porque ela era viúva, como eu, e sabia o que era a casa vazia. Eu não estava mais sozinho. E não foi só por causa do gato. Foi porque o gato me reconectou. Me deu um assunto. Me deu um motivo para estar na varanda. Me deu um motivo para existir ali, naquele espaço, naquela hora. E as pessoas apareceram. Eu descobri uma coisa que eu queria ter descoberto antes. Quando você se fecha, o mundo respeita a sua porta fechada. Ninguém arromba, ninguém insiste. As pessoas passam reto. Mas quando você abre, mesmo que seja uma fresta, a vida entra. O Cinza foi a minha fresta. Meus filhos perceberam a diferença. O Marcelo ligou num domingo e eu falei do gato. Ele riu. "Pai, o senhor com gato?" Mas depois, quando veio me visitar, viu o Cinza sentado no meu colo e ficou quieto uns segundos. Depois falou baixo. "Faz tempo que eu não vi o senhor assim, pai."
Assim como? Assim, com cara de quem está bem. Eu não tinha percebido, mas ele tinha razão. Eu estava melhor. Não curado, porque solidão não é uma doença que você cura. É uma coisa que você administra, como pressão alta, como diabetes. Você aprende a conviver, aprende a cuidar, aprende a manter sob controle, mas precisa de ajuda. E a minha ajuda tinha 4 patas e uma orelha rasgada. Eu quero falar uma coisa agora e eu quero que você preste atenção. Se você tem 60, 70, 80 anos e está sentindo o que eu sentia, eu sei que o primeiro instinto é achar que é assim mesmo, que velho é assim, que é normal. Não é normal. Solidão não é normal em nenhuma idade. E não é fraqueza pedir companhia. Não é fraqueza precisar de alguém. Eu passei a vida inteira achando que precisar de alguém era sinal de que eu não era forte o suficiente. Sabe o que eu aprendi? Que os homens mais fortes que eu conheci foram os que tiveram coragem de dizer: eu não estou bem. E eu não estava bem. E um gato de rua me mostrou isso. Não com palavras, porque gato não fala, mas com presença, com aquele ronronar na sala escura, com aquele miado de manhã, com aquela companhia silenciosa que não pede nada, não cobra nada, não julga nada, só está ali. Tem gente que vai assistir isso e vai falar: ah, mas é só um gato. Sim, é só um gato. Mas esse gato me fez levantar da cama, me fez abrir a janela, me fez sair de casa, me fez conversar com gente, me fez voltar a cuidar de mim, me fez sentir que eu existia. Se um gato fez tudo isso, então só um gato é muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Hoje eu tenho 81 anos. O cinza está gordo, saudável, com o pelo bonito. A orelha continua rasgada, mas ele usa com orgulho. Ele dorme na ponta da minha cama toda noite. E quando eu acordo de madrugada, que ainda acontece, eu não fico mais olhando para o teto. Eu olho para o lado e ele está ali, enrolado, respirando tranquilo. E aquilo me acalma. Aquilo me lembra que amanhã tem alguém me esperando. A dona Elza virou minha amiga de verdade. A gente toma café junto umas 3 vezes por semana. Fala mal do prefeito, reclama do calor, discute quem tem o gato mais bonito. É simples, é pouco, mas é minha vida. E pela primeira vez em muito tempo eu gosto dela. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Ninguém sabe. Mas eu sei que o tempo que eu tenho, eu não quero passar do jeito que eu estava passando antes. Trancado, mudo, invisível. O cinza me ensinou que a vida acontece nas coisas pequenas. No café da manhã com a janela aberta. No barulho da ração caindo na tigela. No ronronar no fim do dia. Na visita da vizinha que traz biscoito. A vida não precisa ser grandiosa para valer a pena. Ela só precisa ter alguém ali. Se você está assistindo isso até aqui, eu quero te pedir 2 coisas. Primeira, se você conhece uma pessoa idosa que mora sozinha, liga para ela. Hoje, agora. Não manda mensagem. Liga. Deixa ela ouvir a sua voz. Você não tem ideia do que uma ligação de 5 minutos significa para quem passa o dia inteiro em silêncio. Segunda, se você está sozinho e tem condição de cuidar de um animal, vai num abrigo, adota um gato ou um cachorro, não compra, adota. Tem bicho lá que também está sozinho, também está esperando, também precisa de alguém. Vocês podem se salvar um ao outro. Eu e o cinza nos salvamos. Se essa história fez sentido para você, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixa nos comentários a sua história. Me conta se você também tem um bicho que mudou sua vida. Ou me conta se você está sozinho.
porque eu vou ler. E eu vou saber exatamente o que você está sentindo, porque eu senti também. Eu sentia todos os dias. Até um gato magro, com uma orelha rasgada, aparecer na minha varanda e me lembrar que eu ainda estava vivo. E que viver de verdade é nunca aceitar ficar sozinho em silêncio.